Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo feliz. Mais um dia que a gente vê a misericórdia de Deus sendo renovada, né? E cada vez que Ele nos dá a oportunidade de acordar, despertar do sono, nós entendemos que Ele está dando mais uma oportunidade a cada um de nós e fazendo com que a sua misericórdia se renove a nós, nos dando a oportunidade de fazer aquilo que é reto, aquilo que é correto e aquilo que é justo. Essa é a oportunidade que Deus nos dá cada manhã que nos levantamos, né? Para poder viver, fazer as coisas diárias. São exatamente nesse momento 5h40, ou mais conhecidamente por nós, como 20 para as 6 da manhã, hora do nosso devocional do dia. E hoje eu quero falar sobre os ídolos do coração do homem. Nós cristãos temos o costume de dizer que quem tem ídolo são os ímpios, né? Por exemplo, falamos dos nossos irmãos católicos que adoram imagens e esculturas e são idólatras, têm seus santos de devoção, seus santos além de ser de devoção, seus santos de, como é que eu posso falar? Santos que nós adoramos, né? Que eles adoram, que eles devotam, aquela coisa toda, e a gente critica essa prática que não é certa. A prática não é certa, não é correta, idolatria é um pecado. Mas nós temos os nossos ídolos dentro de nós, do nosso coração, está lá oculto, está lá no porão, escondido lá no porão, aonde o pastor não vê, o apóstolo não vê, o bispo não vê, os irmãos não veem, mas Deus sabe onde é que está esses ídolos no coração. Ezequiel capítulo 14 fala sobre a condenação da idolatria, do ídolo do coração do homem. Diz assim o texto: algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo
responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo e vocês saberão que eu sou o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda tem um outro texto aqui no mesmo capítulo, que é o versículo 9, que diz o seguinte: e se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Louvado seja Deus. Como eu havia dito no início do nosso devocional, todos os seres humanos têm um ídolo no coração. Uns são cantores, outros são atrizes ou atores, né? Outros são grandes filósofos, grandes historiadores, né? Grandes artistas. São ídolos que levam a multidão assim, né? A gente vê aí os cantores, principalmente, levam a multidão até eles e a gente vê a euforia, né? Aquela coisa louca, né? Porque está vendo o seu ídolo, assistindo o seu ídolo diante dele. Mas nós cristãos também temos os nossos ídolos dentro de nós, guardados dentro de nós, escondidos dentro do porão da nossa alma. Por um exemplo, uma coisa interessante, a mãe diz: ai, o meu filho, o meu filhinho, o filho é meu, o amor é isso, é aquilo, passa a mão na cabeça de tudo de errado que ele faz, né? É uma leoa protetora. Mas quem disse que o filho é seu? Você não é dona do seu filho. Deus lhe deu o seu filho para que você aprendesse a gerar em você o sentimento mais nobre chamado amor e não idolatria. Não idolatrar o seu filho, né? Nós temos os homens, né, que compram seus carros e depois ficam idolatrando os seus carros. Passa mais tempo com o carro, limpando o carro, lavando o carro, do que com a família, com os filhos, com os netos. Que a vida dele agora ali é o carro, o que ele conquistou, o que ele conseguiu alcançar. Então ali o negócio é louco, é maluco, é doido, entendeu? Isso é idolatria. Por que não dizer dos comerciantes e empresários que trabalham loucamente para poder ganhar mais dinheiro, a ponto até mesmo de maltratar os seus empregados? A Bíblia ensina sobre essa questão, essa conduta, essa ética, né? Que o empregado, sendo ele, o empregado ore e abençoe o seu patrão, o seu senhor, mesmo que ele seja bom ou mal. Então nós não devemos criticá-lo, devemos orar por eles e abençoá-los.
E os patrões que são cristãos deveriam fazer a mesma coisa, em vez de abençoar, criticar, o seu funcionário deveria orar por ele, né? Diz que o inteligente ele faz o seguinte: ele elogia pela frente e repreende, né, em particular, porque assim haverá um equilíbrio e um entendimento do erro cometido, e esse erro pode ser consertado. Nós somos cheios de ídolos no coração. Dentro da igreja existe ídolos que estão dentro do porão da nossa alma, como cantores, como pregadores, né? Como uns que se denominam profetas, e o texto fala sobre isso, né? Caímos na ignorância, na idolatria de querer mudar um rumo de que Deus já tinha destinado, que deveria ser cumprido por conta da palavra de Deus sobre a nação brasileira. A nação brasileira, ela não deve estar orando somente pela política, pela economia, que é a preocupação maior de todos, né? A economia, é o ter o dinheiro no bolso, né? Sobre os pecados que existem no mundo e aquela coisa toda, aquela euforia, e os pecados que existem dentro da igreja, os pecados que existem sobre os altares da igreja, sobre os falsos profetas que estão dentro da igreja, sobre os falsos mestres que estão dentro da igreja, infiltrados dentro da igreja. Você acha que Satanás ele não infiltra os seus dentro da igreja? Ele infiltra. Ele infiltra. Está escrito que o próprio apóstolo Paulo ele foi enganado por alguns que se diziam irmãos, Emineu, Alexandre Latoeiro, estavam infiltrados dentro da igreja. Ananias e Safira estavam infiltrados dentro da igreja. O ídolo deles era o dinheiro, a ponto de tentar enganar o Espírito Santo. Então dentro da igreja também há idolatria, há idólatras, né? Foi uma loucura essa última eleição que teve, tanta profecia, tanta oração, o Brasil vai ser nosso, Bolsonaro vai ganhar, que não sei o que e que o novo presidente, né, ele ganhou por conta de roubo, porque facilitaram isso, facilitaram aquilo outro. Irmãos, nada acontece fora da vontade, nada acontece fora do padrão de Deus, nada acontece fora do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. Ainda que a gente fique indignado, ainda que a gente não aceite, ainda que a gente critique, mas tudo está no controle de Deus. E quando as pessoas saem da igreja por conta de falsas profecias, profecias vindas de emoção e não dada por Deus, porque a verdadeira profecia, quando ela é dada por Deus, ela acontece. Independentemente do posicionamento do cidadão, ela acontece porque Deus vela da sua palavra. O compromisso dele é com a sua palavra, não é com a pessoa. Então dentro da igreja está cheio de falsos profetas, irmãos. Tem falsos profetas no nosso meio. Profetizaram que o Brasil ia ser uma bênção. Estão profetizando que haverá um grande avivamento na igreja brasileira. Que avivamento, irmão? Que tipo de avivamento é esse que você está esperando? Você não sabe ler as cartas de Paulo, não? Leia as cartas de Paulo e veja o que vai acontecer de fato nos últimos tempos, nos últimos dias.
Lê na carta de João o que vai acontecer na última hora. Não vai ter avivamento, irmãos. Não haverá esse avivamento que você está esperando, que foi profetizado por um monte de profeta, profeta de pataca, profeta de teatro, entendeu? Que vem profetizar coisas que, por exemplo, você está lá sem saber o que é chorar anos, sem saber o que é orar um tempo, sem saber o que é jejum lá há muito tempo. Aí vem dizer: eis que eu vejo as suas lágrimas, eu tenho contemplado as suas lágrimas, tenho ouvido a sua oração, tenho aceitado o teu jejum, o teu sacrifício, quando nada disso está sendo feito. Isso é pura emoção, irmão, emocionalismo. É pura emoção. É loucura da cabeça. É colocar na boca de Deus palavra que Ele não falou. E isso gera idolatria, porque tem pessoas que olham esse tipo de profeta dentro da igreja e dizem: ó, é homem de Deus, é mulher de Deus, Jesus amado, vamos respeitar, vamos não sei o quê. E começa aquela idolatria, aquela coisa toda, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos purificar, vamos arrancar esses ídolos de dentro dos nossos corações em um nome de Jesus. Tem gente que idolatra líderes, pastores. Quem são esses homens? O que eles têm diferente de nós? Simplesmente uma coisa: a unção da separação para o ministério. Mas nós não devemos idolatrar. Ele não é a autoridade maior da igreja. Ele é servo. Ele é ministro. Ele é Rui Pereta. Rui Pereta é remador de porão. Ele está ali para servir. Ele está ali para cuidar do rebanho de Deus. Ele não é dono da igreja. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo, aquele que deu a vida por todos na cruz, derramando seu sangue inocente, que sofreu, padeceu, no terceiro dia ressuscitou. Tem gente que idolatra, carrega a mala do pastor, meu Deus, o meu Senhor, ei, irmão, nós somos uma comunidade. E nessa comunidade todos somos iguais. Na régua de Deus, né? Nós somos iguais. Não são títulos que modificam, né? Ai, o meu pastor, ai, a minha pastora, minha apóstola, o meu apóstolo, o meu bispo, a minha bispa. Irmão, isso tudo não passa mais de título. Só título. Nada mais. É uma vocação que a pessoa tem e é um título que é dado pelo próprio Deus. E alguns estão fazendo desse título, dessa honra de ser ministro do Senhor, né, o seu emprego. Né? Fazendo da sua vocação a sua profissão. Então nós precisamos parar, refletir um pouco o que há dentro de nós, que nós ver os ídolos que há no nosso coração. Amém? A sua empresa, ela não pode estar em prioridade na sua vida. O seu comércio não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família não podem estar em primeiro lugar. Eles não são prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é Deus. A prioridade na sua vida é buscar o reino de Deus, a sua justiça
e todas as demais coisas Deus acrescentará. Se você tem dado mais tempo às coisas e às pessoas do que a Deus, você é um idólatra. Que Deus possa iluminar a sua mente, que o Espírito Santo possa colocar fogo no seu coração e te abençoar no nome de Jesus. Mas abra o porão da sua alma, pegue todos os ídolos e jogue fora. E faça desse ambiente um lugar aonde se coloque um trono e que o seu verdadeiro Senhor se assente nele e comande a sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus permaneça sobre a tua vida. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam contigo, com a tua família, no decorrer desse dia. Que Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus. E se livra desses ídolos que está dentro do seu coração. Fique com Deus, um grande abraço, em nome de Jesus. Amém.